Glória a Deus. Querido, estamos aqui para trazer a segunda mensagem de hoje em áudio e vídeo, simultaneamente, sobre o tema Meu Exame como Obreiro, porque Jesus disse: eu venho sem demora, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Qual é a obra que você está fazendo para Deus? Ao Satanás, usando o texto em contexto, diz: não é pelas obras. Aí cita Efésios 2:8, sem nenhum tipo de contexto, que ali está falando é das obras que você faz sem ser um cristão, e diz que essas obras vão te levar para o céu. Aí é outra coisa. Não é por esse tipo de obra, é pela obra que Deus exige quando você já é salvo. Faz as obras porque você já é salvo, porque está agarrado no corpo de Cristo. Amém? Ponto. Eu quero falar do corpo de Cristo, que está em Efésios 4:12. Amém? Que Paulo disse que nós temos que estar sendo aperfeiçoados para estarmos praticando a obra do ministério, porque estamos no corpo de Cristo. Então, quem está no corpo, ele está sendo alguém que está no exercício, está exercitando diariamente seu cristianismo, e uma das coisas que ele está fazendo é fazendo alguma coisa, sendo ocupado. Ele tira tempo, divide seu tempo para estar no cristianismo. Quero falar sobre o corpo. Como falei para você, vamos principalmente utilizar esse texto aí de Efésios 4:16, onde vou repetir para você. Diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o que Paulo está dizendo? Que Deus quer ver o aumento. Assim como naquela época começou com 12, Jesus começou com 12. Quando ele ressuscitou, era cerca de 500. Diz lá em 1 Coríntios 15:1 em diante, que no dia que aconteceu a ressurreição, já era cerca de 500 pessoas que se tornaram cristãs. É pouco para você, não é? Mas foi assim, porque a resistência daquela época era muito grande, e Deus então falou sobre essa questão. Mas depois, logo depois, veio Pedro pregando em Atos 2, e ali já era, através da pregação de Pedro, já era 2.000 pessoas que se tornaram cristãs. Depois veio muito mais e chegou até aqui em nós. Por quê? Porque ele estava preocupado como cristão para essa questão da ligado um com o outro, para produzir o efeito, qual? O crescimento do corpo. Porque Deus não está preocupado apenas contigo e comigo. Pelo contrário, ainda tem multidões que precisam receber essa mensagem do Evangelho, porque estão perdidos. Você, quando sabe o significado de alguém estar perdido, que é outra expressão bíblica, a expressão condenado, que é pior ainda, de João 3:18, que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quer dizer, vai ter que enfrentar o juiz como condenado. Então, meu amado irmão, a gente diz: então eu tenho que avisar, eu tenho que falar, eu tenho que buscar alguma maneira de fazer o crescimento do corpo, que é a igreja de Jesus. Então, você gostaria de seu filho, sua mãe, seu pai, de alguém que você diz que ama, ser condenado um dia diante do juiz? De Romanos 2:16, que diz que um dia
até os segredos dos homens serão julgados no dia do juízo. De Mateus 12:37, que diz que até as palavras que dissermos vamos dar conta no dia do juízo. Então, claro que ninguém quer, família, nem amigo, nem ninguém, nem o inimigo, ninguém quer no lago de fogo, para onde vão todos os condenados. Apocalipse 21:8, para o lago de fogo. Não, por isso os membros trabalham com o crescimento do corpo. Glória a Deus, eles se juntam, do jeito como estas duas mãos aqui, uma se junta para fazer coisas que o corpo precisa. Da mesma maneira, Deus, comparando eu e você com um corpo em crescimento, Ele quer que cada um tenha a sua utilidade no corpo. Mas eu quero falar disso daqui. Aqui, quando Paulo diz em Efésios 4,16, unido, ligado pelo auxílio um ao outro, pelas juntas e medulas, olha o que Deus planejou que fosse a igreja, uma ligação tão tremenda entre um e outro, que um vai ajudar o outro, e não nunca, por problema, seja ele qual for, abandonar o outro sozinho, ou tendo como ajudar. Por que não ajudar? Então, porque não está ligado no mesmo corpo, vendo o outro com dificuldade e não ajuda. Isso não é prática de cristão, não foi prática da igreja primitiva, não se vê isso na Bíblia. Nenhum cristão verdadeiro que estava ligado a Cristo. Então você também tem que fazer a sua parte. Aqui ele usa essa expressão, Efésios 4,16, segundo a justa operação de cada parte. Então cada membro no cristianismo, ele tem a sua parte. Não pense que você pode ficar apenas sentado numa cadeira em um culto a vida inteira e não ter parte nenhuma para você fazer, e ao mesmo tempo você vai dizer: sou membro do cristianismo. Não, você pode ser membro de uma igreja, de uma placa qualquer, mas do cristianismo não. Porque o membro, biblicamente falando, ele tem que ter utilidade. Por isso Paulo usa essa expressão, viu? Segundo a justa operação de cada parte, Efésios 4,16. Então, aqui mesmo você está vendo, ó, enquanto eu estou sentado, eu posso estar mexendo a minha cabeça, está dando ordem nesse momento para minhas mãos, para meus braços, meus pés, minhas pernas, mesmo eu sentado, eu estou mexendo todo o meu corpo, porque isso é uma tarefa de quê? De quem? Da cabeça. Por isso Deus compara a cabeça com Cristo. Se você está nele, agarrado nele, Ele está dando ordem para os braços, as pernas e qualquer outro órgão, para eles funcionar. Ou então você é um morto, por isso Ele não pode mexer com você, porque você é um morto, como era aquele Apocalipse 3, no verso 1, aquele pastor da igreja, que Jesus manda escrever uma carta para ele e diz: tu tem nome de que vive, mas tu está morto, não achei perfeitas as tuas obras. Então, aqui, meus amados irmãos, eu quero falar sobre isso. Aí ele diz, Efésios 4,16, para que essa junção? Ele diz, para sua edificação em amor. Então, o Paulo está preocupado com o amor de uns para com os outros. Eu não estou dizendo, irmãos, com aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Aqui está falando exatamente do 4,16 aos Efésios, do amor de uns para com os outros. Que a maioria dos membros, eu conheço muito, qualquer coisa abandona, vai embora, qualquer briguinha, ele mesmo procura, briguinha um com o outro, ele fere, ele machuca. Sabe o que é isso? Não está ligado na cabeça.
porque senão ele tinha temor, ele respeitava o próprio Deus, ele nunca queria tratar mal ninguém, ele queria amar, ajudar com o que ele pudesse, perdoar. Eu quero falar sobre os membros. Eu quero pular aqui para 1 Coríntios 12, que agora nós vamos tratar nessas próximas mensagens de hoje, sobre 1 Coríntios 12, sobre o corpo e os membros. Eu e você, como membro de um cristianismo que é diferente de muitos cristianismos que tem por aí, onde só canta, prega, ora, mas um monte de outras coisas necessárias não se vê nesses membros. Então aqui, por exemplo, 1 Coríntios 12, vamos lá, o que é que Paulo fala sobre as práticas dos cristãos? Diz assim, ó, verso 27 em diante, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja. Verso 28, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Verso 29, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Esse é o verso 30. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele vai entrar no capítulo 13 de 1 Coríntios, que ele está falando que coisa mais excelente é amar. Ele sabia que tem gente que tem apenas os dons, ou apenas a pregação, e ele está no ministério pregando, mas não tem um amor. Ele é profeta, ele é apóstolo, mas não tem um amor. Então Paulo diz: eu vou te mostrar algo mais excelente. Ele sabia que naquela época muita gente que fazia parte do corpo de Cristo não tinha amor nenhum, estava ali com dons, uns porque querem se mostrar para o povo como alguém que é espiritual, ou liderança, ou todo poderoso, e dizer: Deus me usa, eu como é que eu sou, a última Coca-Cola do deserto, e utilizava aquele dom. Então o dom não salva ninguém. Um membro da igreja, seja ele quem for, da liderança ou não julgue ele pelo dom, porque o dom não vai salvar ninguém. O que salva, biblicamente falando, é a santidade. Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nunca você vai ver na Bíblia: sem o dom tal, você não pode ir para o céu. Não está na Bíblia isso. Nunca é o dom que vai te salvar. Dom é apenas uma ferramenta para o trabalho diário do cristão, em qualquer lugar que Deus quiser usar. Ainda tem mais esse problema: eu não posso me usar para qualquer tipo de dom. É a cabeça que dá ordem para o membro, e esse membro é utilizado para aquele tipo de serviço da maneira como ele quer. Quem? O dono, que é a cabeça, que é Cristo. Por isso muita gente quer aparecer, quer dar uma de saliente, de palhaço, e quer dizer: Deus mandou eu te dizer isso, e na hora é só mentira, porque ele está dizendo: eu sou profeta, ou então está ensinando mentira, ainda diz que é Deus, quando é contra o que está escrito na Bíblia. Aí você vai o que? Andar naquela direção errada, só por um motivo não está ligado na cabeça. Então
a igreja de Cristo, ele é na síntese desse, de 1 Coríntios 12, 27, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Ele está falando da utilidade, que é preciso cada membro dizer: Deus, eu quero ser usado, me usa na tua obra, porque dom não é para me ficar escondendo na minha casa, e nem para me aparecer para ninguém, é para o trabalho. Como a igreja primitiva, Deus deu o dom para esse, e não deu esse tipo de dom àquele, deu para esse. Por isso estamos comparados com membro. Por exemplo, eu não posso fazer com minha mão o que minha orelha faz, e eu não posso fazer com minha orelha o que meu pé faz. Cada um está no corpo para ser utilizado de uma maneira, mas eles estão lá para ser utilizado. Então você tem que pedir a Deus: Senhor, qual é o meu dom? Fala comigo, me revela, me mostra, porque eu tenho que ser utilizado. Ou então estou dizendo que eu não estou no corpo. Amém? Por isso ele usa algumas áreas aqui, que são necessárias para a utilização do membro da igreja. Milagre, dom de curar, socorros. Eu vou só falar de socorro. O que é socorro? A maioria dos irmãos não querem nunca nada disso fazer para os outros, socorrer os outros. Senhor, eu quero esse dom de socorrer os outros, principalmente você que tem dinheiro, socorrer os mais pobres. Irmão, multidão de irmão, então, sem nenhum centavo para resolver certo tipo de problema comum mesmo do dia a dia, como alimentação, vestuário, aluguel, etc, etc. E quem tem cada vez está se enchendo mais e diz que é membro de igreja e não socorre ninguém. Por quê? Eles: não, meu dom é não sei o que, passear no shopping, meu dom é ir para a praia, gastar R$1 milhão por aí, nas minhas vaidades, esse é meu dom. Mas socorrer, cadê? Então, aí diz: não, meu dom é tal. Bem, o Paulo por isso diz: eu quero que você procure o melhor dom, que é o amor. Então, voltando para 1 Coríntios 12, eu quero falar sobre isso. Eu escrevi algumas coisas que eu quero falar. Amanhã já estaremos mudando o nosso tema. Será o meu exame como obreiro, mas vamos estudar práticas para líderes. Vai ser amanhã, diretamente para você que quer ser um líder, ou que já é um líder, para se encaixar em ações, além de tanta coisa que já falamos aqui nessa escola bíblica. Há mais de 6 anos estamos falando de ações necessárias para a gente ser utilizado no meio que vivemos como cristão. Então, mas amanhã temos um pouco mais direcionado para a liderança, tá bem? Então, primeiro, aqui diz o corpo, tá bem? Ele diz em 1 Coríntios 12, 18, olha aqui, diz assim, 12, 18, 1 Coríntios diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou melhor, não adianta a mão dizer eu quero ser o pé, ou o pé dizer eu quero ser a boca. Não pode. Assim no cristianismo, você não pode desejar assumir o lugar de alguém quando Deus não quer você lá. Tem gente que Deus vai levantar para colocar no lugar de alguém, como Deus levantou Davi para colocar no lugar de Saul. Mas ali, porque o Saul, em 1 Samuel 15, Saul já estava endemoniado, cheio de problema, sem Deus na vida.
e Deus teve que colocar já, planejou para botar Davi, mas nesse caso não. Então o que eu quero dizer para você, Deus escolheu pessoas, e se foi Ele que levou você para esse tipo de local que é a igreja, que é chamado de membro do corpo, então Ele foi que botou você aí para uma utilidade. Não adianta você dizer, eu canto melhor do que fulano, eu prego melhor, eu que devia estar aí. Cuidado, porque às vezes você vai querer falar contra o dono da obra, que é o cabeça, que é Cristo. Porque se foi Ele que colocou você aí, você não pode querer tomar lugar de ninguém. Já imaginou você estar numa empresa, foi contratado para trabalhar em uma empresa, por exemplo, como faxineiro. Seu trabalho é como faxineiro e você quer ser o porteiro. Não, eu que tenho que ser o porteiro todo dia, eu não quero ser faxineiro. Aí o dono chega, moço, por que você está aí todo dia em vez de fazer seu serviço? Porque eu não quero você faxineiro, eu quero tomar aqui o lugar do porteiro, ficar no lugar dele. Tu acha que isso pode? Não, o dono vai te mandar para a rua. Ou você fica lá onde o dono mandou, ou você vai ser substituído. Assim é no cristianismo. Você não quiser, Deus vai levantar outro, mas Ele quer usar você com aquilo que Ele quer colocar você, com esse propósito. Fora disso, você está fora do propósito. Então ore a Deus, para Deus dizer em que área da vida cristã Ele quer te utilizar, e que nessa área você seja voluntário e faça com amor, porque é a cabeça que está te dirigindo para isso. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Já voltaremos para a terceira mensagem de hoje em áudio e vídeo. Glória a Deus, amém.